Ê, viva! Viva! Tudo bem, Romana? Tudo e você, minha flor? Tudo bem, que bom. Que Deixa eu bom, arrumar aqui. que delícia. Aí. Bom, E gente, aí? essa Romana, vou pedir para ela se apresentar. Ela faz um trabalho muito legal. Conheço a Romana há muitos anos, amiga de anos. E eu estou muito feliz dela estar aqui no nosso congresso. Fala aí, Romana, quem é você? Eu também, Ivan, muito feliz de estar aqui com você. Nossa, muita contribuição esse seu congresso, Gratidão. maravilhoso. Tem muita gente aí muito legal, né? Muito aprendizado, isso é muito legal. E, bom, eu sou romana, né? Trabalho há algum tempo já com. Sempre gostei nessa parte holística, sempre tive essa coisa em mim, né? Essa busca Uhum. mesmo. E trabalho há alguns anos já com isso, fiz formação em psicanálise, e aí comecei a fazer essas terapias, que a gente chama de alternativa, mas que ajuda tanto a gente, né? Por tantas coisas que a gente pode fazer com isso, que ajuda tanto. E hoje a gente vai falar da constelação, que é uma coisa que mora no meu coração assim muito, que é muito legal, que traz uma luz, uma clareza. Nossa, tão bom a gente entender o sistema todo, né, que a gente vive, enfim. Mas assim, eu sou uma pessoa que estou aí, também tentando me autoconhecer, buscando a espiritualidade que está em mim, né? Buscando não, tentando olhar para, encontrando ela a que está em mim, né? Olhando para dentro, né? E, enfim, é E- um trabalho, às vezes um pouco doído, às vezes nem tanto, mas extremamente gratificante. É muito legal, Van. Enfim, mas Eu vou pedir para você, antes de contar o seu despertar, que a gente sempre fala do despertar, porque eu acredito que todo mundo que está aqui. Gente, compartilhe o link da live, por sim, por favor, favor, por favor. compartilhem, compartilhem. Eu vou pedir para você fazer, antes de você falar sobre o seu despertar, porque quando a gente conta o nosso despertar, muitas pessoas se identificam, porque às vezes a gente está perdido e não está sabendo direito o que fazer. Mas antes disso, eu queria te pedir para você fazer uma conexão com a ancestralidade, uma mini meditação, porque como a gente vai trabalhar com ancestralidade, eu acho que é importante a gente trazer isso à tona. E aí a gente vai dando seguimento. Pode ser? Claro, claro, claro. Aliás, eu vou fazer uma. Na verdade, assim, é bem rapidinho, uns 2 minutinhos aí no máximo, que é uma meditação que eu faço também quando eu vou fazer, antes de começar a meditação, a constelação. Eu gosto de fazer essa meditação porque ela conecta a gente com nossos ancestrais, e é disso que a gente vai falar, né? Então, vamos começar por ela, fechando os nossos olhos, respirando fundo, profundamente. Vamos fazer assim: respiramos em 7, seguramos 7, soltamos em 7. Quem conseguir, quem não conseguir, vai no seu tempo, tá tudo certo, ok? Então vamos lá. 4, 5, 7. Segurando 7, soltando em 7. Mais uma vez. Segura. Soltando. Mais uma vez. Segurando. Soltando. Ok. Agora, continuando com os nossos olhos fechados,
Vamos procurando uma posição confortável, do jeito que você quiser, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Nós vamos agora imaginar do nosso lado direito a nossa mãe, atrás da gente, um pouquinho atrás da gente, do nosso lado direito. E do nosso lado esquerdo, um pouquinho atrás da gente, o nosso pai. Para quem não conheceu a mãe ou o pai, seja por que motivo for, não tem problema. Imagine essas duas forças atrás de vocês. Elas pertencem, elas são importantes. Agora, você já conseguiu visualizar o seu pai e a sua mãe? Atrás da sua mãe, você vai visualizar os seus avós maternos, o seu avô e a sua avó, atrás da sua mãe. Atrás do seu pai, os seus avós paternos. Novamente, não importa se você não os conheceu. Sente um pouco dessa força. Atrás deles, agora os seus bisavós paternos, maternos do seu lado direito e paternos do seu lado esquerdo. Mais uma vez, os seus trisavós também atrás de seus bisavós, tanto materno quanto paterno. Atrás deles, os seus tataravós, e assim por diante. Vamos olhando para essas pessoas atrás da gente e sentindo a força desses ancestrais, de todos eles. Não importa como você os veja nesse momento, o que importa é que a gente consiga sentir essa força deles. Não importa o que tenha acontecido, o que quer que tenha acontecido, seja de onde for que eles tenham vindo, não importa. O que importa é só a força deles. Sem eles, nós não estaríamos aqui neste momento, nenhum de nós. Então vamos ficar mais um pouquinho aí, sentindo essa força, e quem conseguir, vai vendo lá atrás o máximo que você conseguir desses seus ancestrais, numa fila infinita. Agora, veja se você consegue virar de frente para eles, imaginativamente, claro, olhando para eles, olha para todos eles. E veja se você consegue fazer uma reverência, um agradecimento. Se você conseguir, nós podemos dizer: eu agradeço a força que eu recebo de todos vocês. Obrigado, obrigada por vocês existirem. Novamente, uma reverência. Agora nós podemos voltar na nossa posição inicial, olhando para frente, olhando para o nosso futuro, sentindo a força deles, mais uma vez agradecendo a essa força. E agora nós podemos seguir para o nosso futuro, a nossa vida. E assim, devagar, cada um no seu tempo, nós podemos ir abrindo os olhos e voltando para o momento aqui e agora.
Gratidão, gratidão, gratidão. Eu já tô chorando. É muito forte. Nossa, é muito forte. É bem forte mesmo essa energia. E a gente não tem noção do quanto do que significa família na nossa vida. Não Eu, importa, eu bom ou perdi minha não, certo, mãe, errado, né? bom e mal. Aham, pode falar. E, e assim, ver a energia da minha mãe que eu perdi recentemente foi muito emocionante, assim. É, gratidão, É, gratidão. gratidão. Espero Gratidão. que vocês tenham se conectado com os seus ancestrais. Eu vou deixar essa energia que a gente está aqui, que a Romana trouxe para a gente, com muita gratidão. Mas eu vou perguntar para ela, Romana, minha flor, como Fala. foi o seu despertar? Ah, meu Deus. Vamos lá. Menina do céu. Olha, Hum, eu me lembro, essa primeira coisa, eu posso te falar, que aconteceu comigo, eu era tão pequenininha que eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu devia ter, sei lá, 3 aninhos, 4 aninhos, não sei. Eu me lembro que assim, a minha mãe fez uns biscoitinhos e em casa, colocou no forno e eu, imagina, criança doida para comer o biscoito, né? Menina, eu me lembro direitinho, como se fosse agora. Ela tirou esses biscoitos do forno, ainda estava quente. Ela falou: não, não pode comer agora, tá quente. E ela estava conversando com uma vizinha, sabe essas coisas de uhum, vizinho, tal, interior, né? Eu sou do sim, interior. Depois que eu vim para São Paulo, mas enfim, nasci no interior. E aí, assim, era aquela coisa de vizinho, de troca açúcar, né? Empresta uma xícara de açúcar, enfim, essas coisas. E ela conversando com essa vizinha e eu doida para comer aquele biscoito, sabe? Só que assim, uhum. quando ela deixou pegar, eu peguei 2 biscoitos e um caiu no chão. Quando eu fui pegar esse biscoito, ele simplesmente desapareceu na minha frente. Ele Olha sumiu, fez assim, ó. isso! Assim, assim. Menina, eu me lembro, olha, eu falo com você, eu fico arrepiada, porque eu me lembro até agora. Eu falo, cutucava minha mãe assim, eu me lembro que eu era pequena porque eu via ela enorme, né? E minha Aham. mãe não era grande, minha mãe era pequenininha e tal. E eu falava, mãe, mãe, mãe. E ela, fica quieta, assim, falando com a vizinha, entendeu? E eu Aham. olhei aquilo. Olha, Van, foi a primeira coisa que eu me lembro. Eu não sei o que aconteceu com aquela bolacha, aquele biscoito, né? E Uhum. aí ele sumiu mesmo. E assim, eu sei, e quando eu vivi na casa, eu sempre olhava aquele lugar. Entende que o biscoito Uhum. desapareceu? Aí Sim. depois foram acontecendo outras coisas que eu senti, eu tenho muito essa coisa de clarividência, né? Uhum. E, e a intuição é também muito forte, sempre foi de criança, as coisas que eu sentia, ou coisas que eu pensava, ou que eu sonhava e que eu via que acontecia, enfim, foi aí. Mas depois, assim, com o tempo, aí você fica mais. Na adolescência eu já não estava tão ligado com essas coisas, né? Uhum. E vai na coisa do estudar, dessas coisas, eu não me liguei muito nisso, mas sempre tinha esse lado, né? Essa curiosidade sobre os espíritos e tal, eu sempre li alguma coisa quando eu podia, quando tinha acesso, né? Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade com tudo isso. Antigamente não, quando eu era criança, adolescente, não existia nada disso. Então, é quando aparecia um livro na tua mão, né? Então, eu sempre tinha essas coisas, assim, eu lembro que eu li na minha adolescência o poder do pensamento positivo, então eu já estava muito ligada nessas coisas. E aí, quando eu vim para São Paulo, aí realmente foi quando a coisa começou a acontecer. Porque aí eu sentia em mim mesmo, eu sentia cheiros, eu ouvia, claro, no primeiro momento você acha que você está ficando doida, você é maluca, né? E aí as pessoas à sua volta, muitas acham que você tá louca mesmo. Fala, ih, melhor não, né? Melhor não dá muita conversa pra ela, É, não, que ela ela não tá fora da leva, não. caixinha, essa mina é louca, sai fora, né? Exatamente. E aí eu me lembro que eu fui na Federação Espírita. E aí eu Uhum, tive a certeza de que eu não estava louca, porque quando eu fui fazer o trabalho lá, tudo que as pessoas falavam, os médios que trabalhavam lá, era o que eu ouvia.
com Tá. relação ao que estava acontecendo. Então eu falei, nossa, é isso mesmo, sabe? Tipo assim, senti o cheiro de cigarro, e ela fala, me dá um cigarro aí, sabe assim? Eu falava, Uhum. nossa, é isso, tal, é isso mesmo. Eu não tô doida, né? Porque eu achava que eu tava maluca, juro. E E aí foi que eu teve, comecei a estudar. e teve algum momento na sua vida, assim, que porque assim, uma coisa que eu vejo muito no processo do despertar tem a ver com a gente vai despertando, mas a gente tá, é como se a gente tivesse pequenos relances dessa consciência, dessa supraconsciência. Sim, E aí chega em algum momento em que você não consegue mais não enxergar isso, que você não consegue mais não olhar para isso porque está doendo, porque está ferindo, porque você precisa realmente botar a mão nessa parada. E eu sei que todo mundo que está aqui, de alguma forma, já sentiu isso, sabe? Quando você fala, tá, agora eu dou a quem doer, eu preciso olhar para isso. Né? é. Eu, na minha adolescência, eu abandonei toda essa parada, assim. Eu falei, não, eu quero saber de viver, não quero ficar vendo coisa, Sim, não quero sim. ser normal. Mas chegou um momento que não É, tinha como mais era o que eu fugir. falava. Eu quero ser normal, né? Como se normal é, né? Não, né? É, A gente tem né? outra Tipo, ideia de normal. exatamente. E assim, conta pra gente como é que, qual a sua experiência com a constelação? Porque quando a gente começa a trabalhar com uma coisa, provavelmente você já se beneficiou com isso, né? Você tem Sim, essa sim, vivência. sim. Então, como é que você conheceu esse lance da ancestralidade? E qual foi a sua experiência pessoal com a Tá. constelação? Foi assim. Então, assim, diante de todas essas buscas, né, várias coisas que aconteceram, que você vai, volta, desiste, começa de novo, enfim. Aí fui fazendo os cursos e assim, eu conheci a constelação num centro que eu fazia meditação do Osho. Então, nossa, Tá. foram muitos anos de meditação, de Kundalini, de dinâmica, vários grupos de Primal, de Bob Hoffman, enfim, Pathwork da Eva Pierracos, muitos grupos de autoconhecimento tal, e de terapias mesmo. Então foi um processo longo, não é da noite para o dia que a gente. É legal quem conseguir, nossa, parabéns, né? Parabéns mesmo, né? Parabéns. Quem se ilumina assim, que delícia, mas não é esse o processo. E nesse lugar, nesse centro, é que eu conheci a constelação, foi criada pelo Bert Hellinger, né, que é um alemão, já faleceu em 2019. E ele criou a constelação assim, ele é um filósofo teólogo, era, né? E era terapeuta também. E ele foi como missionário na África do Sul. E aí ele ficou como missionário na África por muitos anos. E aí ele foi trabalhar com as tribos Zulus. E ele percebeu que nessas tribos não existia esses processos que a gente sofre de depressão, de esquizofrenia, Hum, sabe? Essa coisa bem ocidental e de hoje em dia, né? Atual, contemporânea nossa, enfim. E aí ele começou a estudar isso. E quando eu conheci a constelação, eu conheci nesse centro que veio da Alemanha, um discípulo dele, tá. para dar a aula aqui, para fazer o grupo mesmo, né, de formação em constelação. Mas até então eu não me interessei de fazer a formação porque eu não conhecia direito do que se tratava. Mas quando ele veio para fazer a constelação, tinha algumas pessoas constelando. E eu fui assistir, foi a primeira vez. Eu fui como assistente, eu vou assistir, vamos dizer assim. Não vou Uhum, participar, não quero participar, foi assim, sabe? uhum. Tipo, E que é aí eu isso? não quero É. saber disso, não. Me escondi lá no cantinho, sabe? Lá, juro mesmo, eu sentei no fundo, a sala estava cheia, era uma sala bem grande. Eu sentei lá no fundo, que eu falei, não quero que ninguém me chame. E me chamaram. E antes de me chamarem, eu fiquei olhando aqui e falei, isso daí é o teatro. Ah. Imagina. E aí eu julgando a todo, né? Isso é teatro.
Ah, mas o quê? Tá sentindo o quê? Por que que tá chorando? Ah, não. E assim, julgando o tempo todo, me escondendo para ninguém me chamar. Me chamar. Ah, Vanessa, me colocaram lá dentro. Então, assim, eu acho que aqui não tá dando para ver. Meus bonequinhos estão todos aqui. Porque assim, eu nesse momento era presencial e éramos nós seres humanos que estávamos ali a serviço de alguém que foi constelar. Por exemplo, você pode constelar qualquer tema, como desde uma doença, como uma alergia, até o seu Uhum. problema de relacionamento afetivo. E qualquer coisa, qualquer tema, né? Quando a Romana E fala, só para dar um. Quando a Romana está falando qualquer tema, o que que é isso? Vamos dizer que você tenha na sua vida algum ciclo repetitivo, alguma crença limitante sim, que se manifesta num problema que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. Aquele famoso, eu tenho o dedo podre, ou aquele famoso, eu é, nunca consigo ter sucesso profissional, ou sim, eu não tenho amigos, ou eu sim, sempre sou difamado. Aquela exatamente. coisa que, independente do que você faça, parece que se repete na sua vida, sabe? Quando a gente fala, não, isso é kármico, né? Então, quando ela Isso, fala isso. constelar, é quando você quer entender o processo de você estar Do vivendo porquê. O aquilo. porquê, exatamente. Exatamente. Por que que aquilo se repete tanto? Por quê? Por quê? Por Então, quê? Por quê? Tá? Só uma parte aqui. exatamente. Eu vou. Gente, maravilha. E aí também vamos explicar o que que é. A constelação é como se fosse realmente uma constelação. A gente imagina o céu cheio de estrelas, os seus planetas, e tá cada coisa no seu lugar, certo? Se uma estrela for tomar o lugar da outra, né? Não sei aí os físicos que me corrijam, mas eu acho que não vai dar muito certo, né? Então, cada um tem o seu lugar. A constelação é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é extremamente isso, na verdade. Então, assim, a partir do momento que eu conheci a constelação, que eu entrei e que eu senti, eu me lembro que o tema era alergia, o tema que a pessoa estava fazendo era assim, era o tema, a filha era alérgica a muita coisa, né? E aí me chamaram para representar a filha. Então, cada pessoa que vai constelar um tema, por exemplo, esse da alergia, então, assim, existem várias possibilidades da gente formar essa constelação. Nesse caso, o Peter, que era o alemão que estava fazendo a constelação, optou em colocar essa criança junto com a alergia, e aí vai entrando conforme vai acontecendo. Por exemplo, temos aqui uma vovó, um vovô, entendeu? Isso é constelação de bonecos. Mas a constelação presencial é a gente que faz e representa, não precisa estar conectado com a idade, nada disso. Eu, por exemplo, não conhecia absolutamente nada da vida daquela pessoa. Nada. Uhum, E aí me chamaram para constelar, para representar a filha deles, que era a que tinha alergia. Então, uhum. assim, a constelação vai acontecendo, vão entrando pessoas, aí você vê que o pai, a princípio eles achavam que era porque o pai, ela não se dava bem com as filhas do outro casamento do pai. Tudo isso são temas, tá, Vanessa? Tudo isso Uhum, importa muito. Um primeiro sim. casamento, um segundo casamento, um filho do outro casamento, um filho fora do casamento, mas não foi casado. Esse casal não foi casado, mas teve um filho que até hoje se chama desbastardo. Então, assim, tudo isso a gente tem que olhar na constelação, Porque né? Então, tudo que assim, está em volta vai afetando a nossa vida e vai, muitas vezes a gente nem sabe, né? vai. Não sabe. E o Não, incrível da por constelação, exemplo, eu acho que é isso, muito disso, é, assim, você descobrir coisas. é muito lindo, porque veja bem, a solução dessa constelação não tinha nada a ver com essas irmãs, no caso dessa criança, porque ela aceitava. Porque assim, existe uma coisa que é o consciente, nós estamos aqui presente, aqui agora. Então, assim, o que eu penso da minha mãe, conscientemente, é isso. Minha mãe assim, 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 assim. Meu pai assim, 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 assim.
Eu estou vendo Uhum. o que ela fez aqui. Mas a constelação fala da alma. Ela fala de um campo morfogenético que a gente não conhece, não sabe até então, não sabia até então, antes da constelação, que ele existia. Quem falou sobre esse campo foi o Rupert Sheldrake, que é um biólogo. Ele estudou esse campo, sabe aquele campo em que você tem o seu animalzinho de estimação. E Uhum. quando você volta para casa, ele já está na porta te esperando? Sim, Ele está ali, cachorrinho abanando o rabo, o gatinho também ali. Esse é o campo morfogenético. Os animais acessam muito mais rapidamente, né? Por várias questões de ego, eles não têm esse ego que a gente tem, eles têm uma conexão mais natural com a natureza, nós não, né? A gente está muito cabeça o tempo todo na correria, então a gente não acessa esse campo conscientemente, mas ele sim, existe. E a gente sim, está o tempo todo vivendo ele, por mais que a gente não tenha consciência, né? Então, assim, esse campo ele é extremamente importante na constelação. É através dele que a gente consegue chegar no porquê de cada situação. Nessa situação da alergia, por exemplo, que não tinha nada a ver com essas filhas desse pai do outro casamento, tinha a ver com uma avó ou bisavó, agora eu não lembro se era avó ou bisavó dessa criança, acho que era bisavó, que não pôde casar com quem ela realmente amava. Olha isso, olha que incrível, que incrível. me arrepia Histórias só de de falar, só de constelação pensar. são coisas incríveis, assim. Eu não sei, eu não lembro agora, mas tem coisas assim. Porque quando você entra, eu não sei muito bem, mas você entra para constelar, você tá acessando, tá acessando esse campo e não é com o seu consciente. Então, as suas reações, elas vão servir Sim, de para quem está constelando, né? Para quem está lá resolvendo uma situação. exato, Então, aquilo exato, vai vindo e você está emprestando você, é como se você exato. fizesse uma leitura akáshica, alguma coisa assim, para Isso, descobrir e poder limpar, né? Esse problema que se repete. E tem histórias exatamente. incríveis, assim, né? Muita, Por muita. exemplo, Pode vai falar. chegar na avó que talvez ela nem soubesse Não que não pôde sabia. caber. Não Sabe? sabia, entendeu? Aí foram pesquisar, foram buscar, e realmente essa avó foi separada do homem que ela amava, eles se amavam, eles não puderam ficar por questões sociais da época. Imagina, 1800 e pouco, começo do século passado, existia essa coisa, não pode, o pai resolve, enfim. Uhum. Então, assim, existem muitas coisas, né? E aí foram pesquisar e descobrir que realmente, por quê? O que eu sentia, vamos dizer assim, vou contar, eu estava representando essa menina que eu também não conhecia, né? Uhum. E a avó dela, a bisavó, muito menos, né? A primeira vez que eu estava fazendo aquilo, eu me sentia extremamente confortável ao lado das minhas irmãs. Quando ele foi chegando, ele foi colocando, porque você vai colocando no campo, para chegar aonde está o problema, aonde começou, né? Às vezes ele começou a ter muito lá atrás, mas o problema desta criatura está ali. Então ele Uhum. colocou, quando colocou essa bisa, eu comecei em prantos, a chorar muito. Eu, Romana, você não perde a consciência, é bom, é importante dizer isso, gente. Não baixa espírito, não perde Uhum. consciência. Você é você o tempo todo, só que você tem as emoções. Por quê? Porque você está sentindo as emoções do campo. Então você está ali a serviço de, né? E assim, aí até foram pesquisar, e realmente era ali, realmente existiu, e depois você vai falar, depois da constelação, depois de um tempo eu fiquei sabendo que a menina tinha melhorado bastante da alergia, entendeu? Então, Uhum. assim, isso é maravilhoso. Fora que a constelação tem uma coisa que me chamou muito a atenção, você fala, por que que eu comecei, né? Uhum. Porque assim, a gente tem a noção de família, principalmente no Ocidente, a gente não respeita os mais velhos. A gente Que não para tem isso.
Eu acho que a gente já teve e a gente vem perdendo. A gente vem numa geração perdendo. Eu falo muito sobre isso. É A uma gente não tem mais pena. o cuidado de pedir bênção para os pais, pedir Não, bênção para os avós, não cultuar. tem respeito, não tem respeito, sabe? Não tem aquela coisa. Porque como fala? As pessoas que têm, que têm essa coisa, essa questão de, sabe, de reverenciar os mais velhos, as culturas que têm isso, não tem tanta coisa desconectada na família como nós temos. Por quê? Para a constelação, são três as leis do amor que o Bert Hellinger chama, que é lindo. Que é assim, primeiro, é a lei do pertencimento. Todos, absolutamente todos têm o direito de pertencer. Todos da família. Não importa se ele foi um assassino, ele tem o direito de pertencer. Isso é um ponto. Segundo ponto, é a lei do dar e receber, é a lei do equilíbrio. Então, por exemplo, essa lei, quando a gente vê casais que não dão certo, relacionamentos que casou e depois separou em pouco tempo, ou muito tempo, ou a pessoa tem outras relações fora. Quando um dá mais que o outro em uma relação, tem problema. Então, isso também é outra lei, a segunda lei fundamental na constelação familiar, o dar e receber. 50% cada um. Né? Nós somos Uhum. 50% nossa mãe e 50% nosso pai. Nós temos que tomar os dois. A outra lei, e absolutamente importante também, é a hierarquia, que é dessa que nós estamos falando. Não existe ordem, uniformidade, se numa família não tem essa lei da hierarquia, que é o seguinte, nessa lei, o irmão mais novo respeita o irmão do meio, por exemplo, são 3 irmãos. Então, o mais novo respeita o do meio, respeita o mais velho, respeita os pais, respeita os avós, os bisavós. O do meio reverencia o mais velho, a mãe, pai, os avós e assim por diante. O mais velho, os pais, os avós, bisavós e assim por diante. Tá? Uhum. Então, assim, essa lei, por quê? É a lei da hierarquia. Se um irmão, acontece muito isso, muito. Por exemplo, um irmão, vou te dar um outro exemplo. Um pai ausente na família, seja lá por que motivo for. O filho mais velho ou a filha mais velha se coloca no lugar dele, ou da mãe. Por exemplo, uma mãe que foi embora, uma mãe que morreu no parto, uma mãe que sabe, seja por que motivo Uhum. for, essa criatura não está ali e aí vem um filho e toma aquele lugar. Isso acontece muito, por exemplo, filho mais velho que toma o lugar do pai, que o pai faleceu, então ele se coloca no lugar do pai. Vai ter problema. Claro. As gerações futuras vão pagar, vamos dizer assim, com esse lugar. Sabe por quê? Porque é simples assim. Quando a gente nasce, uma criança nasce, ela nasce com amor puro. Ela é, né? Ela não tem consciência. Então ela entra nesse campo, às vezes até na barriga ainda, tá? Isso é bem importante frisar. Lá na barriga da mãe ela já está no campo. Ela já existe, né, como ser. Uhum. E ela já vai vir para aquele lugar dela, seja o primeiro, o segundo, o terceiro filho, não importa. Ela já vai nascer naquele lugar. E aquele lugar que ela tem que pertencer, porque aquele lugar é o lugar dela no mundo. É Quando onde você ela sai vai do seu lugar. desenvolver as potencialidades e Exato. o que ela veio fazer aqui. Deixa eu te fazer uma Exato. pergunta, Romana, que antes que eu perca o fluxo. Tá. Por exemplo, quando a gente constela, vamos dizer assim, então, isso parece, eu encontro muito caso, agora nem tanto porque eu não estou mais conseguindo fazer a mesa, mas eu faço a mesa radiônica e eu encontro muito caso, por exemplo, de maldição de família, né? Uhum. Onde, sei lá, de geração por geração, vou dar um exemplo de mulheres que tiveram problemas, né? Sim. Então, foram abusadas ou não são felizes no amor, mas tudo gira em torno do mesmo tipo de abuso. Então, assim, vai de Sim. vó, de mãe, vai remontando e você vai chegando. Quando você constela isso, você
eu tô aqui. Então teve minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó e tal. Quando Sim. eu venho aqui e curo essa dor ancestral, eu realmente curo lá atrás e liberto meus ancestrais dessa dor, ou é só daqui para frente? Não, você liberta. Sabe Ai, por que quê? lindo. É isso que eu te falei. Ó, A constelação, o mais lindo dela é porque é tudo por amor, Vanessa. Por mais que seja difícil, situações complicadas, eu já peguei várias situações aqui complicadas, assim, que a gente, a nossa luz, ao nosso julgamento ocidental, você condenaria, colocaria a pessoa, excluiria ela da família, né? uhum. Mas não, quando você coloca, é tudo por amor. Então, assim, é uma aceitação. O final da constelação é tão lindo. É isso que me pegou. Por isso que eu realmente quis fazer constelação familiar. Porque, assim, o amor, tudo perdoa. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo, que qualquer abuso, qualquer assassinato. O amor é maior. Ó, ela me arrepia de falar. E quando você vê isso na constelação acontecendo, você cura. Por quê? Porque você coloca cada um no seu lugar. Entendeu? Por exemplo, um caso de esquizofrenia na família. Tá. Olha, deixar bem claro outra coisa. Cada caso é um caso, né? Sim. Mas existe uma tendência, né? Daquilo acontecer por tal coisa. Não quer dizer que todos os casos sejam, por exemplo, todos os casos de esquizofrenias sejam por esse motivo que eu vi, por exemplo. Então Mas é assim. eu entendo, porque às vezes a gente já vai vendo que determinadas situações acabam gerando determinados fins, né? Então, Sim, aqueles meios acabam gerando isso, né? É exato. muito comum, como a pessoa que sofre bullying, ela vai fazer o bullying porque ela aprendeu isso. Se Exato. ela não for Exato. tratada e não for esclarecida no meio disso. Então, quando a gente fala que a probabilidade é porque já se viu que muitas situações acabam gerando situações parecidas, né? Isso a gente vê Com esses ciclos certeza. repetitivos. São, Sim. Sim, né? então, por exemplo, vamos terminar esse caso aí de esquizofrenia. Então, o que que a gente vê? Por exemplo, a pessoa é esquizofrênica. O esquizofrênico é aquele que às vezes ele está bem, ele tem surtos, ele ouve coisas dentro da medicina psiquiátrica, tá? Porque a gente tem uma outra visão holística, espiritual sobre isso, né? Uhum. Então, a gente tem uma outra forma de ver, tá? É diferente também, nada, e outra coisa importante de dizer, a constelação não substitui nenhum tratamento médico, tá? Claro. Tudo é necessário, tudo é uma Uhum. busca e é só agrega, é só contribuição, né? Nada não substitui um tratamento, por exemplo, de esquizofrenia. Não é para parar o tratamento, porque fez a constelação e descobriu de onde vem. Não, não é isso. Mas ele Ele vai ajudar. Travou aí? Travou. Será que sou eu? não, é Voltou. que saiu. Aqui eu falei, ó, meu Deus, o que aconteceu? Bom, Tá e bom. acontece a seguinte, por exemplo, a família que tem, geralmente a família que tem um esquizofrênico tem alguns, ou um que ainda não foi diagnosticado. O que que aconteceu nessa constelação, por exemplo? Existiu um assassinato na família, lá atrás, de um próprio membro, entre primos, tá? Então, Uhum. o esquizofrênico, vamos chamar assim, ele ora estar em comum com o assassino, ora ele está com a vítima. Então, assim, quando ele tem muitos surtos, principalmente os mais violentos, tem uns que nem são tanto, né? Mas tem outros que são. Então, assim, quando ele está num surto violento, que ele precisa ser contido, ele está honrando, que a gente chama de honra, ao assassino. Ora, Uhum. ele está com a vítima. Então, ele fica nesse meio, por que isso? Fala, mas por que que a pessoa está aí? É uma forma de fazer com que aquilo seja visto. Por exemplo, nesse caso dessa família, foi lá para 1800 e pouco, que antigamente, é assim, no meio de uma fazenda. Então você imagina, Era não outra tinha meio que tem época. hoje. Não Sim, era existe. outra época.
Então é aquela coisa de família, deixa quieto, né? Família, tal, não sei o quê, não vamos mexer nisso, tudo bem, não foi, sabe? Deixa quieto, esconde, põe um pano em cima. Não existe esse pano em cima. Os futuros membros da família vão sofrer com isso. Sabe, antigamente, eu até pensava sobre isso. A minha mãe dizia isso, os inocentes pagam pelos pecadores. Ela tinha uma frase assim, que antigamente se falava muito isso. Aí você, Nossa, né? Tipo, não é? foi, E aí, assim, esse caso foi elucidado assim. Ele estava honrando essa coisa, porque precisava ser visto, precisava colocar aquela pessoa. Por quê? Porque aquele assassino, ele fez aquilo por alguma coisa lá atrás também. Percebe que tudo é por amor? você- Por que é por amor? Porque é isso que a gente fala, que você falou de maldição. Essa família, nossa, é amaldiçoada. Só todo mundo acontece isso. Vamos olhar para isso? Vamos buscar da onde vem, entendeu? Por exemplo, muitos casos de autismo, pode ser suicídio na família. Alguém que ou não tirou a própria vida, mas ele simplesmente desistiu de viver. Então ele não se virou comunica, pra dentro. ficou para dentro. E aí vem uma criança com. Não, tô falando que são todos, tá? De novo, reiterando. Sim, claro, mas Mas tem alguns uma padrões que tendência você grande. começa a enxergar dessa ancestralidade. Sim, quando a gente pensa em ciclos repetitivos, familiares, acho que todo mundo que está aqui consegue identificar. Às vezes a gente Sim, não enxerga esse padrão na gente, e aí quando você olha, você fala, como é que eu não vi isso? Mas exato. existem padrões, né? A gente repete. E eu acho que cada vez que a gente vence um padrão, constelando ou com o seu próprio autoconhecimento, honrando seus ancestrais e tal, a gente está limpando o que vem pela frente. Né? Sim, Então, limpando dos nossos filhos, sim. dos nossos netos, né? Então, toda vez que a gente descobre um padrão, eu acho que assim, você descobriu, tá tá na tua mão, você não tem como fugir. Exato. Você enxergou que sua família tem determinado problema, você tem que resolver, é a sua função, porque você tem a oportunidade de resolver a partir do momento que você enxerga. É, eu vejo muito isso, assim, agora nem tanto que eu não estou mais atendendo, né, porque não está dando mais tempo, mas assim, eu via muito padrão, assim, na mesa radiônica, por exemplo, tinha tem uma medição que é da ancestralidade. Então, Uhum. quando você media e isso estava baixo, você sabe que você trabalha com mesa radiônica, né? O que Sim, você vê? Dependendo da frequência que era identificada na mesa, eu já sabia que tinha morte, que tinha assassinato, é. que tinha suicídio. Por quê? Porque Sim, a frequência da ancestralidade está trazendo um empuxo, que eu chamo de empuxo, mas ou seja, uma força negativa muito grande na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela não foi curada e aquilo não sai da isso. gente. Não sai, Então, não adianta. não sai. Então, assim, nosso trabalho descobrir isso e limpar para que aquelas pessoas sejam curadas, para que aquela energia seja curada e você traga as bênçãos da ancestralidade, porque tá em Sim, você, que pode ser sim. bênção ou pode ser maldição, né? Com Tá na certeza, com gente. certeza. Com certeza. Por exemplo, você vê assim, eu já constelei até esse tema dinheiro, por exemplo, né? Que a gente pode constelar. A pessoa está com Uhum. problema de. O Bert Hellinger dizia: o dinheiro é a cara da mãe. Então, quando você não toma mãe, eu acho uma coisa tênue, assim, é uma diferença muito pequena entre pai e mãe, porque o pai na constelação é o mundo. O pai é como se ele te pega pela tua mão e te joga no mundo. A mãe, ela nutre. Então, assim, a mãe, ela é
na constelação, por isso que ele fala que o dinheiro tem a cara da mãe, porque ela é o sucesso. Ela é o Tá sucesso, vendo? inclusive profissional. Então, quando você tem, às vezes você nem tem problema com a sua mãe diretamente, mas pode ser uma avó, as ancestrais, né? As mulheres. E aí, assim, você traz isso e você não sabe, nossa, mas por que que eu não ganho dinheiro? Ou eu ganho aquele pouquinho, ou eu ganho aqui de repente eu não ganho mais nada, eu fico. Ou o dinheiro Vai escorre olhar das para isso. mãos, ou e quando você percebe, você Exato, gasta mais. Ou seja, todo tipo exato. de fluxo negativo, ou seja, do fluxo do dinheiro não fluir, não é só a sua crença de limitante de Não, que o dinheiro não presta, por exemplo, sabe tem a por ver com quê? o acolhimento, né? Tem, as crenças limitantes eu acredito muito, eu trabalho em mim muito, Sim. mas na constelação existe uma coisa assim. No meu caso, por exemplo, eu vou falar quando eu constelei esse tema. Eu estava muito ligada, eu estava diretamente ligada a uma avó minha que eu nem conheci e que ela era italiana, porque meu pai, eu sou filha de italiano. E quando meu pai veio para cá, imagina, ele veio há muitos anos, no começo do século passado, enfim. E aí você imagina que como essas pessoas vieram, sabe? Na Segunda Guerra, né? E aí deixaram tudo para trás. O Brasil, a América em si, principalmente. No Brasil existe uma outra questão que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas assim, por exemplo, a questão dos imigrantes. Hoje em dia ainda é um pouco difícil, mas a gente tem a internet que a gente pode falar com quem está em qualquer lugar do mundo. Então isso já não é mais tão sério. Mas antigamente não existia isso e muita gente fugiu da guerra, perdeu tudo, perdeu família, né? E eu tinha uma sensação de perda muito grande em mim. Eu não sabia de onde vinha. Nem sequer imaginei que era isso. Então, assim, na constelação também, quando você tem parentes diretos, pode até ser avô, bisavô, dependendo de cada um, né? De cada família, do histórico, e você está ligada com aquela pessoa que veio de lá da guerra, eu pessoalmente estava ligada nessa avó. Então aí você percebe, se a mãe tem a cara do dinheiro, do sucesso, né? Eu estava ligada com essa avó que veio de lá, praticamente não, fugido da guerra mesmo, buscando uma nova opção de vida, né? De sobrevivência, na verdade. O que que ela deixou lá, né? Quantas coisas essas pessoas deixaram lá? E aí, quem nasceu aqui, no caso eu não tinha o pé nem lá e nem aqui. E eles também, nem lá e nem aqui no Brasil. Então, isso acontece muito na constelação. Quem tem pais, avós de outros lugares do mundo, é legal olhar para isso. Porque Eu tenho existe uma dor aí. Então, existe na uma minha dor aí. mãe, porque Existe. o meu avô, meu bisavô, né, veio da Polônia, fugindo da guerra, e a minha avó também. E ela, a família dela foi para os Estados Unidos. Então, ela veio para o Brasil e ela veio sozinha. Ela conheceu o meu avô ali no Porto, né, quando eles chegaram. E ela não tinha ninguém. Então, ela veio Então, completamente sozinha. E meu avô, depois de anos, eu descobri que ele tinha família lá e tal. Então, ele abandonou família, conheceu minha avó. Então, pois assim, é. ainda tenho família lá que Exatamente, que nem sabe que muito. a gente existe, porque ele nunca voltou, e, enfim, ele deixou a família lá, né? Então, E e ele a gente não abandonou sabe por terras, porque ele tinha terras, tinha tudo lá, sim, sim, sabe? muita gente aconteceu isso. Tem muito. Eu fiz uma constelação de uma cliente, ela foi constelar relacionamento. Veja bem, relacionamento dela com o marido não estava muito legal, a gente constelou. Simplesmente diante da constelação toda, a gente foi atrás. Esse marido não olhava para essa família de hoje. Você percebe, a gente fez com bonecos, porque agora, questão da pandemia, a gente está fazendo muito online com os bonecos, esses bonequinhos aqui, que funcionam maravilhosamente bem. É impressionante, você coloca a mão, você vê o boneco olhando ou não, esse campo morfogenético.
E Você você põe sente, eles na água, é isso? tem água também. Esse é de água. Mas eu posso Ah, não colocar na água e só conectar. Tanto faz. porque A eu já vi conexão o da água, eles vão se juntando, aí uns vão se separando, é incrível, é é incrível. incrível, é maravilhoso. Eles vão, é egrégora, é o campo morfogenético, entendeu? Que a gente chama de egrégora da Uhum. família. Eles vão contando a história. É impressionante. E aí, assim, o que que acontece? O marido que não olhava para essa família agora, ele estava olhando. Aí vai colocando, vai vendo no campo, a gente vai facilitando e vai olhando, né? O facilitador, o constelador, e vai, de acordo com o que você vai sentindo no campo, de acordo com tudo que a gente está vendo ali, chegamos aonde? Numa criatura que nela não sabia também da existência, que era o bisavô dele, que veio de fora, e aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Eles tinham grana, eles botaram joias, tudo no navio, e o navio foi atacado por piratas. Então, Nossa, assim, eles que roubaram incrível. tudo, 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 tudo. Olha, me arrepia. Quando o bonequinho olhou, eu percebi aqui na constelação, tanto o filho quanto o pai, que já faleceu, estava olhando para esse avô desse pai, que era o bisavô dele. Falei, Uhum. tem coisa aqui. Ela foi procurar saber e aconteceu isso com essa pessoa. Então, ou seja, aí ele começou a beber, o filho também bebia, entendeu? Então, o pai dessa pessoa, que era o marido dessa constelada. Então, assim, cada caso é um caso, mas você vê como é muito forte isso. E assim, quando tem uma exclusão na família, que na verdade ele estava excluído. Não adianta, porque os outros, alguém vai olhar para isso. E aí, enquanto eu não coloquei ele, não importa o que ele fez, ele bebeu até morrer, ele abandonou a família, não importa, sabe? Ele tem que pertencer. Quando você coloca esse membro ali, tudo fica em paz. Tudo volta a fluir, porque veja bem, se eu tiro, ó, veja bem uma coisa aqui. Tem esses dois bonequinhos aqui, vamos supor, né? Uhum. Vamos supor que é irmão, tá? São irmãos. Eu tirei esse daqui. Ele morreu, ele foi embora, ele foi excluído da família, seja por que foi. Esse aqui tomou o lugar desse. Quem ficou aqui? Ninguém. Quem ficou aqui? Ninguém também, se você for analisar. Porque esse não é o lugar dele. Esse é o lugar Sim, desse. Olha a harmonia. Entende? Então é isso que acontece. Quando você exclui uma pessoa, você destrói todo um campo da família. Porque essa pessoa tem o direito de pertencer. E esse lugar é o dela. Esse é o lugar dela no mundo, né? E é maravilhoso como tudo aí depois volta ao seu lugar. Por exemplo, uma constelação que eu vi, duas muito fortes também, foi de uma pessoa que ele foi constelar, não conseguia se relacionar direito com ninguém. Ele namorava um mês, 2 meses, terminava do nada, uhum. brigas, ou às vezes era briga, o que durava mais um pouco, aí do nada ia embora. Aí ele foi constelar. Você nunca a gente não precisa ficar perguntando sobre a pessoa, sabe, a família, nada disso. Não é uma sessão de Uhum. terapia, sabe, que você faz anamnese, não é isso. Você simplesmente conversa com a pessoa, vê se ela está certa de que é aquilo que ela quer constelar, e pronto. E vai colocando ali no campo e deixa o campo se formar. Esse menino, o que aconteceu? Ele era descendente de escravos, de negros escravizados que vieram, né, para cá. E o que aconteceu? Quando chegaram aqui, eu não me lembro se foi avó ou vô, não, trisavô dele, eu não me lembro se foi a trisavó ou trisavô que foi para a Bahia e ele para o sul, para São Paulo, aqui, para mais para, não sei, Curitiba, não sei. Eu Uhum. sei que eles eram um casal lá. Quando chegaram aqui, eles foram separados. Ele estava olhando para isso. Então, assim, é de uma beleza a constelação, Vanessa. Eu Porque, assim, quando você imagino, velho. une esse casal, é um amor. Olha,
me emociona, porque é um amor. Imagina, isso muitas vezes, muitas guerras as pessoas são separadas, muitas coisas que acontecem nesse momento lá, a gente está vendo na Síria, por exemplo, sabe? Quantas famílias, né? E quanto isso vai repercutir adiante. Eu vi E também tudo que uma... a gente está vivendo aqui, é, a- quando eu quis trazer esse tema para o despertar, eu achava que isso cabia muito bem, exatamente porque quando a gente está despertando, a gente percebe que existe muito mais do que a vida. E Sim, saber dessas conexões e desses campos e de tudo isso que nos envolve faz parte também do nosso despertar, do nosso trabalho de viver consciente, de abençoar a vida, sabe? É, antes de abrir para perguntas, eu queria que você falasse para a gente o que que a gente pode fazer. Por exemplo, eu não vou constelar com você. Eu sinto que eu tenho realmente uma ancestralidade. Como é que eu posso, sozinha, aqui, nesse momento, no processo de despertar, abençoar essa família, sabe? E cuidando da minha ancestralidade, mesmo se agora, nesse momento, eu não tiver afim, ou não tiver condições, ou não puder fazer uma constelação e ir curando. Como é que a gente pode ir se curando nesse processo sozinho mesmo, sabe? sim, sim. Como A essa gente, meditação que você fez, sim, sabe? Assim, isso é uma forma. Essa meditação é uma forma de você começar a olhar para isso, tá? E se você tem assim, nossa, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com meu pai, eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe, é, vamos parar. Parou. Não tem julgamentos, não tem certo e errado, não tem bom e mal. Tudo por amor. Então, assim, tá difícil? Ok, as frases sistêmicas também são importantes. Então, essa constelação, essa meditação que a gente fez, é uma coisa que a gente pode fazer, tá? Eu, às vezes, eu faço também muito isso e, às vezes, converso mesmo com meu pai, com minha mãe, que já não estão aqui, mas eu agradeço. Então, assim, a gente tem algumas frases. Por exemplo, essa que eu falei, eu agradeço por vocês existirem. Porque, assim, o que acontece na constelação? A mãe e o pai nos deram a vida. Nós só conseguimos retribuir um pedaço disso quando nós damos a vida ao nosso filho. Então a gente dá essa continuidade. Isso é na constelação. E quem não tem filho? De uma outra forma, honrando os pais e não precisa necessariamente ter o filho dentro, sabe, para você, mas você vai sempre ser o filho, a que a gente chama de família de origem. Nós temos a nossa família hoje, seu marido, seu filho, no meu caso também, então a gente tem a família de origem. Então, se você não é casado, né, ou vive com alguém, tem um filho, você vai para a sua família de origem. Se você for casado, você pode olhar para a sua família de origem também, sendo casado, não tem problema. Mas existe uma diferença, tá? Para a constelação, a sua família hoje é seu marido e seu filho, se você os tem. Se você não tem, a sua família continua sendo a família de origem. Então, essa pessoa que não procriou, a família dela é aquela família, é o pai e a mãe, e ela deve a honra ao pai e à mãe, né? Sempre. Essa forma de meditação. E aí tem as frases sistêmicas que são lindas, maravilhosas, que a gente diz assim. Por exemplo, você tem um problema com a sua mãe. Tá difícil, você vai dizer, mãe, eu agradeço a vida que você me deu. Ainda é difícil para mim. Eu ainda não estou conseguindo. Porque a gente tem que dar o tempo de cada um. a Sabe? gente se respeitar e entender esse Respeitar. processo. E aí, Porque assim, pode falar. é, uma das coisas que eu percebo muito, e eu tenho certeza que vai surgir um monte de pergunta aqui e tem a ver com isso, é exatamente que muito da nossa caixinha que impede a gente de despertar está relacionado aos nossos pais. Completamente, porque é onde a gente nasceu, é onde a gente foi criado, aonde e aí isso não para, por quê? Porque eles estão repetindo o padrão que eles viveram, que repetindo o padrão que eles viveram, e aí a gente está sempre as nossas caixas, né, que fazem com que a gente esteja
limitando, né, dentro da caixinha, e é o tão difícil, né, olhar para dentro e perceber que, de quem é esse pensamento. Isso aqui é meu, isso aqui é da minha mãe, sabe? Isso aqui é Sim. meu, isso aqui é do meu pai. Isso é um processo dificílimo, mas que não tem como escapar no despertar. Não, Então, não tem. então esse papo com a Romana aqui, que ela vai trazer para a gente esses pequenos milagres, vamos dizer assim, é porque É, é completamente fundamental para você conseguir sair da caixinha e enxergar quem é você de verdade, honrando toda a sua ancestralidade, curando essa ancestralidade, também para não passar para frente. Porque o exato. ideal é que nós sejamos uma humanidade mais amorosa, uma humanidade em evolução, uma humanidade que pensa no outro. Então, quanto menos a gente carregar desses erros do passado, dessa involução que existia, de toda essa violência, sabe, de escravidão, de separação, de guerra. A gente está É, vivendo uma pandemia, a gente tem que curar isso, porque tem muita gente que perdeu gente aqui, sim. sabe? Para que isso não, daqui 500, 300 anos, a nossa humanidade ainda esteja sofrendo o que a gente está vivendo aqui hoje. Exatamente. Isso é a constelação. Isso é a constelação. É o trabalho da constelação. É essa. E tudo com amor, que é mais lindo de tudo, Vanessa. Porque imagina quantas famílias realmente com essa pandemia perderam as pessoas, sabe? Perderam os. E aí, assim, a gente também vai olhar para isso e dizer: você tem um lugar no meu coração. E aceitar. É difícil para mim ainda. Sabe, eu Sim. queria que você estivesse aqui. São todas frases que a gente diz durante a constelação que libertam, né? E assim, e colocar essa pessoa no lugar dela, isso é fundamental. Por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer é trazer aquela pessoa que sabe que ninguém. Ah, nossa, eu nunca vi falar. Ai, quem que era meu avô mesmo? Se você puder, vai lá, fala com a sua mãe, né? Com seu pai, pergunta o que você pode perguntar, o que você para saber mesmo dos seus ancestrais e reverenciar todos eles. Essa meditação é maravilhosa porque você pode colocar eles todos na sua frente e reverenciar e falar de vocês eu tomo tudo. O tomo tudo é tudo mesmo, porque é o bom Nossa, e o arrepiei ruim. agora. De vocês eu tomo tudo, tudo, porque assim não tem julgamento. Quando você fala, não, isso eu quero, isso eu não quero, você separou, você E você está exclui, excluindo, tirando do lugar. tá? Perfeito, Então, perfeito. assim, de você eu tomo tudo. É difícil ainda, tá? Se for fácil, maravilha. Então, a gente tem também os processos de devolver, porque às vezes a gente carrega muita, por exemplo, casos de obesidade, né, na família, várias pessoas. Na minha família, minha mãe, minha avó, minha tia. Então, muita gente está carregando coisas que não é dela. Então, às vezes, a gente carrega o destino de outra pessoa, né? Uhum. A gente carrega. E aí vai ficando pesado, vai ficando muito. Por exemplo, compulsão alimentar, bebida, sabe? Alcoolismo. Tem uma explicação, tem um olhar para isso dentro da constelação. Tem uma cura sistêmica. Né? O maravilhoso da constelação também é isso. Por exemplo, eu acho que o despertar a gente tem que procurar tudo, aquilo que realmente fala mais na gente, né? Que a gente se identifica mais. E na terapia você vai lá, você fala do seu pai, da sua mãe, maravilhoso, tem que falar, tem que fazer isso também. Mas às vezes a gente não tem, nós que estamos fazendo, não temos a visão da mãe sobre nós ou sobre a história dela, né? A Uhum. constelação mostra isso claramente, entendeu? Por isso sistêmico. Não é só uma pessoa, é todo um sistema, né? E assim, Incrível. tem vários temas que a gente vê as soluções na constelação de onde vem, entende? E as frases são de um profundo amor. É isso. A base da constelação é o amor. Incrível. Perguntas? Tem perguntas? Perguntas, ó, tem uma aqui, ó. Cadê? Alcoolismo na família do meu pai. Meu vô, o pai dele não bebe, mas todos os filhos, inclusive meu pai,
hoje falecido, meus relacionamentos todos têm vício de alcoolismo. Como é Então, que ela pode caseiramente olhar para isso? O que que você falaria assim, caseiramente, assim, o que que você pode fazer isso? Eu sempre me relaciono com alcoólatra, eu tenho isso na minha família, isso é sistêmico. Como é que eu posso ir curando? Então, o ideal seria a gente fazer a constelação, né? Mas, como ela pode olhar para isso? É o que eu acabei de falar. Não existe, assim, uma regra absoluta. Ah, o alcoolismo é porque é isso. Alguém foi Uhum, excluído lá atrás. Não necessariamente. Às vezes pode ser alguma outra coisa, entendeu? Mas sim. essa questão realmente é sistêmica. Até os relacionamentos dela, no caso, ela fala, ela ou ele aí, não vi, fala que também existe essa coisa do alcoolismo. Então, assim, existe uma necessidade de olhar para isso lá atrás. Alguém provavelmente foi excluído, que precisa ser olhado, alguém que ou se excluiu também. Então, como que você vai fazer? Você pode, assim, com você mesmo, se concentrar, olhar para dentro, fazer primeiro essa meditação, agradecendo, mas vai lá atrás, vai indo lá atrás. Eu não sei se é o bisavô, quem é. Você vai olhando para essas pessoas, vai olhando para ele e vai dizendo: eu sinto muito, eu vejo Tá. você, eu vejo você. Você pertence. Quem puder anotar, é bom anotar essas frases. Por quê? Depois você me Porque. manda pelo WhatsApp e eu coloco aqui na descrição. Eu reedito a descrição da Tá, live e coloco também no YouTube amanhã. maravilha, Ajuda maravilha. muito. Ajuda, porque assim, como a gente não sabe exatamente o porquê teria que fazer a constelação, mas você já pode ir Sim. limpando com isso, de coração aberto e falando, eu vejo você. Porque às vezes a pessoa não é vista na família, né? Por vários motivos. Vários motivos. Às vezes, é tanta coisa que pode acontecer, né? Inclusive de casos de abortos, provocados ou não, não tem julgamento na constelação. Não Uhum. importa o motivo, não importa. Essas crianças, que bonitinho, essas crianças pertencem e elas têm que ter o lugar delas. Na família também, mesmo não nascido, não importa. Ou se nasceu, viveu 10 horas, 1 hora, 5 minutos, 10 anos, não importa, ela pertence. Então, assim, geralmente esses casos está relacionado a alguém que foi excluído ou se excluiu. Então você vai dizer, do fundo do seu coração, eu vejo você. Você pertence. E eu sinto muito. E assim, falando mesmo, porque assim, que pena, é uma outra frase, depois eu te passo, que são frases de cura mesmo, dentro do sistêmico, do olhar sistêmico, né? Isso Maravilha. pode ajudar bastante, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. É, Muito babado, entendimento e resolução. Quantas vezes é preciso constelar para resolver e ou descobrir problemas? Foi a Cris de Paula Cris. Cris, assim, minha flor, quando a gente constela um tema, geralmente a não ser que a pessoa não esteja preparada, porque eu já vi isso acontecer também, né? Não foi uma constelação que eu tenha feito, que eu tenha constelado a pessoa, mas eu vi de uma outra constelação que eu estava participando, assistindo a constelação. Já acontece da pessoa que está constelando não estar preparada. Isso pode acontecer. Por exemplo, a questão dela era com o pai e ela não devolvia o que era do pai, o problema do pai. Ela carregava para o pai. Então ela estava fora do lugar, ela estava no lugar do pai. O pai é maior. A gente diz na constelação pai e filho: você é o grande, eu sou o pequeno. Para o avô também, eu falar para minha avó, para o meu avô: vocês são grandes, eu sou a pequena. Sabe? E é isso, vocês são os avós, eu sou a neta, vocês são os pais, eu sou a filha. Porque a Mas gente quando no a nosso lugar. pessoa está E aí, preparada, quando a pessoa ela... não tá preparada, aí não dá para fazer a constelação. Geralmente para ali, porque não segue.
Agora, quando a pessoa está preparada, Cris, é o seguinte: geralmente a gente chega no que aconteceu em uma constelação, aonde está ali o miolinho mais doído da coisa. Pode ter coisas lá atrás? Sim. Você pode constelar o mesmo tema? Sim. O Bert Hellinger dizia até 3 vezes o mesmo tema, né? Tem um período de tempo de... A constelação ela pode ser imediata, a solução, como ela pode demorar até 2 anos. Então, assim, você fez uma constelação agora de relacionamento, ou você resolveu agora, já tá, vai melhorando, ou de repente melhora, sei lá, faz 2 anos que você fez, melhorou ali, né? Então ela tem esse tempo aí, que é o tempo que o Bert Hellinger sempre falou sobre ele, que ele dava esse tempo, tá? Então, assim, você pode constelar a princípio até 3 vezes, mas eu já vi questões resolvidas em uma constelação. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Podemos fazer esse processo online? Aí os resultados demoram? Foi a malvada que perguntou. Malvada, não o resultado é o mesmo, tá? Se tiver que demorar, depende do campo morfogenético da família, depende dos integrantes da família, depende de quanto a pessoa que está constelando está aberta realmente para isso. Não importa, online ou presencial, o resultado é o mesmo. Pode fazer Maravilha. online. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Mais perguntas? Ah, a Cris agradeceu. Bom, gente, estamos aqui. Eu super agradeço a Romana ter vindo dar toda Obrigada. essa, né, esse conhecimento, que a gente possa honrar e curar os nossos ancestrais e curar a nossa vida. Eu vou pedir para a Romana as considerações finais e a gente termina com uma grande bênção ancestral que eu vou pedir para ela fazer. Então, emenda suas considerações finais com a bênção para a gente Tá. curar, Vamos, né? vamos fazer assim uma. Eu vou fazer um exercício de constelação que a gente faz. Eu não sei aí que se as pessoas, você pode perguntar para as pessoas se elas preferem de relacionamento ou com relação ao dinheiro, ou profissional, alguma coisa assim. A Aí, maioria. ó, vamos lá, escreve aí, galera. Vai, Relacionamento, dinheiro, aproveita, aproveita aí, ó. vai Vai, escrevendo vamos aí lá. enquanto eu vou dizendo que assim, gratidão Nossa, tem imensa. um monte de pergunta aqui, Romana. Peraí, que eu não tinha visto, eu tinha visto só no negócio aqui. O Ho Tá. Oponopono tem a mesma função da constelação? Pelas palavras que a gente fala, pode até ser você vai abrir um campo de libertação, né? De liberdade, de aceitação. Nesse sentido, até sim. Mas a constelação, ela abrange tudo porque você vai realmente olhar para aquilo que está acontecendo. O Ho Oponopono, você está no momento agora e você vai fazendo essas frases sem saber, na verdade, o que aconteceu, vamos dizer assim, né? Mas ele é válido também, eu também faço o Oponopono, que eu gosto muito. Tá, tem uma pergunta aqui, ó. Como fazer o pertencimento quando há duas famílias mantidas por um único pai com filhos em ambas? Sou filha, tendo que trazer esta mãe dos meus irmãos para o meu campo ou somente meus irmãos? Tudo tem o seu lugar. Ela é mãe dos seus irmãos. A sua mãe é sua mãe. Isso é sagrado. A mãe, ela tem o lugar dela. Se ela foi a primeira mulher do seu pai, ela é a primeira mulher do seu pai. A sua mãe, se foi a segunda, tem o lugar da segunda mulher do seu pai, tá? Se for ao contrário, a mesma coisa. Agora, os seus irmãos desse outro casamento, eles são seus irmãos. O irmão mais velho desse outro casamento é o seu irmão mais velho desse outro casamento do seu pai. Se você é a filha mais velha desse casamento, você está no primeiro lugar se você tem outros irmãos mais novos. E você tem um irmão mais velho ali do outro casamento, ele é mais velho que você, do outro casamento. Mas a sua mãe do outro casamento é mãe do outro filho, tá? Ele é seu irmão, mas ela não é sua mãe. Mãe, nossa mãe, a constelação fala muito
do biológico nesse sentido, não que você não possa adotar criança, não é nada disso, tá? Só que a gente faz a constelação porque essa criança, ela tá olhando para a família de origem, tá? Mesmo não tendo conhecido. Não importa. Então, essa é a lei do pertencimento. Não sei se eu respondi, mas a sua mãe é Respondeu, sua mãe. deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, ela pertence ao lugar na constelação dos seus irmãos, essa mãe dos irmãos, e do seu pai. Sim, Não lá. pertence a você, você Não, tem os seus irmãos, mas a sua mãe é exato. sua mãe. É sua mãe, tá? Não, ela não Tenho é. com... Não, Tá, tem pode mais uma falar. aqui, ó. Tenho consciência da rejeição forte na família. Como assim? Ela colocou que ela tem consciência da rejeição forte na família. Se for a rejeição para ela ou uma rejeição que ela enxerga, né? Como é que ela trabalha isso? Então, assim, é bem abrangente isso, né? Porque a rejeição, ela se sente rejeitada, porque assim, às vezes, a rejeição está muito ligada à exclusão, né? Alguém se sente Uhum, rejeitado, ou alguém rejeita alguém da família, está excluindo. Está excluindo. Isso tá. precisa ser olhado, precisa ser Então, se visto. ela Por se quê? sente rejeitada, por exemplo, ela se sente rejeitada pela família, A gente precisa como... ver isso daí. Provavelmente ela pode estar sendo excluída. Às vezes, ela nem está sendo excluída, mas esse sentimento de rejeição dela vem de algum antepassado, que pode ter sido excluído sim. Então, ela está olhando para ele e se sentindo rejeitada aqui. Ou Tá, rejeitando, tá? tá, Depende de cada caso. beleza. Isso é. Mas aí, se ela, por exemplo, ela quiser hoje, com essa meditação, olhar para trás e fazer esse pertencimento, ela se sente excluída, ela vai falar, eu pertenço? Então, aí ela teria que a gente teria que ver, por exemplo, se realmente é esse o caso, né? Porque às vezes Hum, ela pertence e esse antepassado que não. E, assim, com a meditação, se ela conseguisse chegar na pessoa que foi se sentiu excluída ou se excluiu, enfim, seria maravilhoso, né? Agora, por isso que a constelação você tem que realizar ela também, claro, né? sim, Porque você pode jogar no campo, você pode fazer essas frases de pertencimento, eu pertenço, eu aceito, eu acolho essa família, você tem um lugar no meu coração, mesmo você se perfeito. sentindo rejeitado, porque as frases de cura são para isso mesmo, né? Para já abrir um campo, de Sim. repente, para a constelação. Mais algum? Então, tem um monte agora. Esse tema dá muita pergunta mesmo. Vamos lá. A família do meu ex-marido está passando por muitos problemas relacionados à ancestralidade. Eu, como mãe dos nossos, posso fazer algo caseiramente? Então, quando a gente não tem. Porque a gente fazer para a gente mesmo, a gente faz a constelação. Eu, por exemplo, eu não posso fazer para mim, né? Só alguns exercícios mesmo, né? Então, assim, o que que você pode fazer? Até uma forma que eu vou fazer aqui depois. A família do ex-marido tem problema com ancestralidade, ela quer proteger os filhos. Exatamente. Ela Tá. quer proteger os filhos dessa ancestralidade. Então, mas aí é só olhando para tudo isso, porque a família do marido, essa ancestralidade dele, embora sendo da família dele, pertence aos filhos. Ela não pode separar, Sim, entende? Pertence. Então tem que olhar para tudo isso, né? Uma forma de proteger é olhar. É os filhos, na verdade, né? Porque ela é a mãe. Os filhos são 50% ela e 50% pai. Não adianta separar a ancestralidade do pai, vai dar problema. Então, tem que olhar para não dá isso. para virar e falar, eu não quero esse pedaço, tá? Sai Não daqui. dá, Não dá. não dá. O pai teria que olhar para isso também, mas ela pode fazer essas frases de pertencimento, os filhos, pode colocar, por exemplo, aqui não dá aqui para mostrar os bonequinhos. Não precisa ser boneco, você pode fazer até com cristal, com pedrinha,
com caixa de fósforo, colocar pai, mãe, os filhos, o marido, os filhos, olhando para esses ancestrais, agradecendo, reverenciando, seja o que tenha acontecido, né? Eu sinto muito, vocês pertencem, eu pertenço. Isso, todas essas frases de cura são boas, mas De assim, não adianta não acolhimento. olhar. Todos Perfeito. pertencem, não importa se é da família do meu marido, né, é da família dele, mas o meu filho é da família dele, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, aí dinheiro, 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 relacionamento, profissional financeiro, relacionamento 2, dinheiro 5, dinheiro, relacionamento, dinheiro, dinheiro, relacionamento. Ah, agora empatou, né? Oh, meu Deus. Deixa eu ver, dinheiro, dinheiro, dinheiro ganhou, o dinheiro ganhou, peraí, vamos ver, eu passo por isso, boa noite, boa noite. Olha só, rejeição, a avó casou grávida. Tá aí, já Acontecia percebeu. muito, acontecia Muito. muito, 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 muito. A avó, tá vendo? Antigamente, que as mulheres eram obrigadas a casar, né? Principalmente homens muito mais velhos. O Brasil, por exemplo, é o quarto país no mundo em casamento infantil, ainda hoje, né? Então, assim, essas crianças, essas meninas de 12 anos, elas querem casar, elas querem ter filhos, né? É da vontade delas. Às vezes casam com homens muito mais velhos. A gente acha que isso acontece no Oriente. Não, o Brasil é o quarto país no mundo em casamento infantil, hoje, né? Então, isso é muito sério. É, a Isso é gente tem muito sério. muita coisa para curar na Para humanidade, né? limpar, para olhar, com certeza. Ó, a Cleide, a última pergunta que eu vi aqui, ela falou: eu tenho doença genética por parte da minha mãe. Tá? Oh, meu Deus. Aí ela continua: posso constelar para melhorar os sintomas? Sim, sim, pode, deve, porque vai mostrar da onde vem. Porque assim, a gente tem a ciência que fala do DNA, que fala da genética, mas da mesma forma que a ciência fala, isso é genético, veio dos seus ancestrais. Olha a constelação, né? Perfeito. É dos ancestrais. Então pode, deve, não só pode como deve. Bom, então, Romana, pelas minhas contas, venceu o dinheiro, tá? Vamos lá, Prosperidade, dinheiro, então vamos lá. vamos Então, lá. o dinheiro tem a cara Antes da só de você mãe. começar, deixa eu te agradecer de novo, agradecer muito, Gratidão. agradecer todo mundo que está aqui, que ficou aqui com a gente, que depois compartilhe o link da live para as outras pessoas que você sabe que está tendo um problema repetitivo na vida, que pode estar com problemas de ancestrais, que tem problemas em família em geral, que não se dá bem com o irmão, que não se dá bem com a mãe, que não se dá bem com o pai, briga, separação, tudo isso que essa live pode ajudar nesse processo. E eu quero só lembrar que amanhã a gente está aqui falando sobre Cabala Hermética com Marcelo Deodébio. Bora lá, Romana, tá nas tuas Gratidão, mãos. Vanessa, a todas as pessoas que participaram da live, que ficaram aí com a gente, muita contribuição, gratidão, 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 muito mesmo. A todos vocês, a você, Vanessa. Gratidão. E agora, vamos fazer o seguinte: cabe aqui na tela, vocês vão olhar para a minha mão, olhar fixamente. A gente vai falar do dinheiro, profissão. Da constelação, a gente diz que o dinheiro tem a cara da mãe, né? O sucesso tem a cara da mãe, profissão, carreira tem a ver com o pai também, mas isso não é uma regra absoluta, porque eu já vi casos opostos, tá? Então, vocês vão olhar para minha mão, essa mão aqui, à direita, essa aqui que eu estou balançando, é a minha mãe, a sua mãe, no caso. Essa daqui, que eu estou balançando agora, à esquerda, é o seu pai, sua mãe, seu pai. Então você vai pensar agora, olhando fixamente para a minha mão,
Pensa em todas as suas questões, a sua questão de dinheiro relacionada a dinheiro, ao profissional, ao financeiro. Olha aí para dentro e veja na minha mão qual te chama mais atenção. Se é essa mão ou se é essa mão. Eu vou falar do meu. Tá, As pode falar. duas. As duas, não Maravilha. consigo. Toda hora que eu penso uma, aí minha mente vai para outra, assim, eu não tô conseguindo, tá nas duas ali. Não tem Tenho no... problema. Pode ser as duas, tá? Por isso que eu te falei, não é uma regra absoluta, tá? eu sinto uma energia aqui numa e eu sinto uma outra aqui. Dá para definir Aqui, qual exatamente, energia? exatamente. Qual energia você consegue definir? Consigo, Essa. falta de reconhecimento, E essa, altos e baixos. beleza. Essa mãe, falta de reconhecimento. O que que é? A benção. A benção para que você prospere, para que você tenha a benção da mãe para um filho, entende? Altos e baixos pode estar relacionado a coisas sistêmicas do seu pai, tá? Que agora a gente não está olhando para isso, a gente está olhando só para essa questão, então nós vamos lá, é o seguinte, as frases de cura, as frases sistêmicas. Para quem a mão direita chama mais atenção, você vai dizer, mamãe querida, você é a grande, eu sou a pequena. Mais uma vez, mamãe querida, você é a grande, eu sou a pequena. Eu só queria um lugar no seu coração. Eu sinto muito, mamãe querida. De você eu tomo tudo. Se você consegue fazer uma reverência, faça. Se você não consegue, você vai dizer: ainda é muito difícil para mim. Mas eu estou disposto, disposta a tentar. E agora você vai dizer: eu devolvo o que é seu e levo o que é meu. Agora, na outra mão, quem se conectou com a esquerda vai dizer: papai querido, você é o grande, eu sou a pequena, o pequeno. Você é o pai, eu sou a filha ou filho. De você eu tomo tudo. Você tem um lugar no meu coração. Eu deixo com você o que é seu e levo o que é meu. E de vocês, mamãe, papai, eu agradeço pela vida que vocês me deram.
Para quem foi difícil aqui com o pai, vai dizer: ainda é muito difícil para mim, mas eu estou disposta a tentar. Eu tenho o meu lugar no mundo, graças a você, mamãe. Graças a você, papai. E de vocês eu tomo tudo. Gratidão. Gratidão. A choradeira se instaurou Nossa, muito, de novo. muito forte. É muito forte. É muito forte. Ai. Gratidão, Romana, Vanessa. obrigada do fundo do coração, foi incrível, foi incrível. Gratidão mesmo. Eu espero que tenha ajudado todo mundo que está aqui nesse processo de cura que a gente precisa e que isso seja mais um caminhozinho, mais uma chamazinha do nosso despertar. Muito obrigada, Romana, muito obrigada mesmo. E que essa seja a primeira de um monte de lives Sim, que a gente sim. vai fazer, tá? Muito obrigada por você trazer toda essa energia, por você compartilhar com a gente todo esse amor. Eu só tenho realmente a agradecer. E eu vou terminar por aqui nessa emoção toda. Muitas bênçãos, gratidão, Vanessa. Gratidão a todos. Beijo. Gratidão. Beijo. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou minha centelha divina, meu Cristo pessoal. Eu sou abençoado, sejam todos abençoados. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa.